Página 457. De olho na reta mediatriz. Chama-se reta mediatriz de um segmento AB, a reta que passa pelo ponto médio e é perpendicular a esse segmento. Então, aqui, se o ponto médio for perpendicular, então chamamos de mediatriz. E aí vem o exercício 3. Na figura abaixo, R é a reta mediatriz do segmento PQ. Então, reparem que a reta R, ela é perpendicular ao segmento PQ e ela também é o ponto médio. O que se pode afirmar sobre as distâncias PM e MQ? Então, PM é essa medida e MQ é essa. Então, pela definição, possuem a mesma medida. Possuem a mesma medida. Eu vou colocar aqui que PM é igual a MQ. Escolha um ponto qualquer sobre a reta R, distinto de M e no meio de A. Trace os segmentos AP e AQ. Então, eu vou marcar um ponto qualquer aqui, vou chamar de A, e vamos marcar, então, o segmento AP e AQ. Então, aqui eu tenho o segmento AP, e aqui eu tenho o segmento AQ. Então, o que a gente observa aqui, ó? Foi formado um triângulo do lado esquerdo, o triângulo APM, e outro triângulo do lado direito, o triângulo AQM. Aí, lá no item C, ele pergunta, os triângulos AMP e o AMQ são congruentes? Então, vamos dizer que sim, eles são congruentes. E qual seria, então, o caso de congruência aqui? Eu tenho o AM, que é lado comum, eu tenho o AM dos dois lados, AM é igual a AM, lado comum. Eu tenho o ângulo de 90 graus nos dois triângulos, então, o ângulo AMP e o AMQ são iguais. São iguais a 90 graus. E temos o lado PM, que é igual ao MP. Ou seja, são congruentes pelo caso LAL, lado, ângulo, lado. Item D. Usando a sua resposta do item C, justifique a afirmação. O ponto A é equidistante dos pontos P e Q. Ou seja, o ponto A tem a mesma distância dos pontos P e dos pontos Q. Então, vamos colocar aqui, o ponto A tem a mesma distância dos pontos P e Q. Teste 1 já foi feito na aula online no dia 31 de julho, mas vou fazê-lo novamente, ok? Então, vamos lá. Na figura ao lado, o ABCD é um retângulo e BEDF é um losango. A medida do ângulo alfa é igual a... Então, nós sabemos que em todo losango, os ângulos opostos possuem a mesma medida. Aqui, como é um retângulo, tem um ângulo reto. Então, aqui eu tenho 90 graus e vou tirar esses 36. Sobrou 54 graus. E esses 54 graus eu vou dividir por 2, que vai dar 27 graus cada. Então, aqui eu tenho 27 e aqui eu tenho 27. 54 graus de um lado e 54 graus do outro. Como em todo losango os ângulos opostos têm a mesma medida, 54 com 54
está dando 107 graus. Por ser um quadrilátero, ele tem 360 graus. Então, 360 do quadrilátero menos os 108 graus, né? Aliás, 54 com 54 vai dar 108. Então, eu vou fazer aqui menos 108. Que está dando 252 graus. 252 graus, eu vou dividir por 2, porque serão esses dois ângulos, o E e o F. Então, 252 divididos por 2... está dando 126 graus. 126, como o alfa é só a metadinha, a metade de 126 é 63 graus. O valor do ângulo alfa, 63 graus. Vamos lá, então. Eu vou prolongar o segmento PQ. Vou marcar um ponto qualquer para poder traçar uma reta paralela. Ponta seca nesse pontinho que eu marquei. Vou fazer um arco. Aí, criou um pontinho aqui. Vou colocar a ponta seca nesse ponto, fazer um outro arco, colocar a ponta seca onde ele cruzou a reta e fazer um outro arco. Formando, então, esse ponto. Vou colocar a régua, ligar a pontinha da reta S nesse ponto. E tracei aqui uma paralela. Então, aqui eu tenho PQ paralelo a ST. Continuando, então, eu já tracei aqui uma outra paralela, tá? Paralela ao SR. Eu vi a distância aqui do P até a reta paralela, medi a distância também, já tracei aqui, já adiantei, fiz as medições. Então, esse segmento tem aproximadamente 5,7 centímetros, 8,3, 3, 2 e 5. Como ele tá pedindo o perímetro, somando tudo, deu aproximadamente 24 centímetros, alternativa C. Questão 3. A figura abaixo mostra a diagonal IA do losango vida. A diagonal VD mede 4 centímetros e intercepta IA no ponto M. Construído com régua e compasso losango vida, pode-se determinar a medida de cada um de seus lados. Essa medida é aproximadamente igual a... Então, vamos lá. Nós vamos traçar aqui, então, uma perpendicular. Vou colocar a ponta seca em M. Fazer um arco. Ponta seca, abertura do compasso maior do que a metade, né? Vou colocar a ponta seca aqui onde ela se intercepta, fazer um arco. Do outro lado, fazer um outro arco. Então, nós temos aqui, então, uma perpendicular. Como ele está falando que a diagonal VD mede 4 centímetros, então, a diagonal VD estará aqui. Então, eu vou deixar 2 centímetros de um lado e 2 do outro. Então, eu medi o compasso aqui, 2 centímetros, ponta seca em M. E achamos os pontos V e D. Agora, é só ligar. Então, vai estar o ponto V, aqui vai estar o D. Vamos ligar os pontos. E agora, vamos descobrir qual será a medida dos lados desse losango. Medindo aqui, aproximadamente 5 centímetros. Alternativa B. Questão 4.
Os pontos A, B e C pertencem a uma mesma circunferência como indicado na figura. O centro dessa circunferência necessariamente localiza-se sobre... O que nós sabemos então? Que os pontos A e B pertencem à circunferência e a distância desses dois pontos é a mesma distância até o seu centro. Ou seja, o centro O vai ter a mesma distância de A e de B, que seriam os raios da circunferência. Portanto, o ponto O pertence à reta mediatriz do segmento AB. Então, seria a questão item B.